Boa noite para você que está ligado na TV Circulando. Estamos começando mais um Cara a Cara. Hoje, a nossa 10ª edição. Você que está nos acompanhando deve ter percebido que nós estamos de cenário novo. Valeu o apelo feito por nós aqui para a direção da TV. Trocamos o cenário. Você que mandou e-mail fazendo observação, espero que você tenha gostado do novo cenário do nosso programa. Se não gostou, manda um e-mail que a gente troca, caso esse seja o seu desejo. E na 10ª edição, programa especial, eu estou recebendo aqui, hoje com certeza, um dos maiores comunicadores do estado de São Paulo, por que não dizer do Brasil. Para apresentar ele para você, inclusive, eu recebi um poema de um amigo em comum, que eu vou ler esse poema, né? Depois digo quem é que é o autor dele, mas ele consegue, de forma bastante clara, simplificar quem é o entrevistado de hoje. Todas as manhãs, tua voz ecoa como um tremor. Aos gritos, busca justiça. Dá voz aos fracos. Denuncia, critica e implica. Amado e odiado, mas percebido. Quando no silêncio, tímido, sensível, amigo, poeta e escritor. Mas é nas ondas do rádio que está o teu amor. Eu estou falando nada mais, nada menos do que José Carlos Madalena, ou simplesmente Madalena. Madalena, boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Olha, João, obrigado, você por ter me convidado. Cara a Cara está aí com grande sucesso. E você é entrevistado hoje. Eu sempre achei que é muito mais fácil, você entrevistar do que ser entrevistado, quer dizer, do que você responder as perguntas. Por falar nisso, por que você votou a questão do salário dos vereadores, votou pelos 21? Então, como o programa aqui hoje é meu, você me convida no seu programa lá na rádio que eu respondo para você, porque hoje aqui quem vai perguntar sou eu. Inclusive, já para começar de saída, Madalena, conta um pouco para a gente como é que foi essa ligação tua com o jornalismo, com a comunicação. Isso vem de berço? Tem alguém na sua família que já trabalhava com comunicação ou foi algo que você descobriu no crescente da sua vida? Aliás, viu, João, estou só brincando, porque eu queria fazer realmente uma matéria especial com todos os vereadores da Câmara para saber o que cada um pensa, a respeito dessa questão. Então, eu prometo realmente, não só você, mas todos eles, ouvir uma palhinha de cada um, uma justificativa pelo aumento de cadeiras na Câmara Municipal, logicamente para a próxima legislatura. Olha, eu sempre gostei de escrever, sabe? Desde os 13, 14 anos que eu gostava de ler e de escrever. E quando eu concluí o curso colegial, meu pai disse, olha, se vire porque você vai ter que trabalhar e estudar. E eu fui para São Paulo e a minha intenção, com meus amigos, como o Fernando, que hoje é médico na Unicamp, professor da Unicamp, o Carlos Fernando Camargo, que é médico em Araraquara, eles estavam fazendo cursinho para medicina. E eu fui para São Paulo, com uma mão à frente e outra atrás, porque eu não tinha recurso para me manter. Então comecei a trabalhar de dia e ia no curso objetivo, na Avenida Paulista de São Paulo, eu ia como assistente, consegui entrar com meus amigos e tal, e ali eu comecei a conhecer um professor chamado Zé Roberto, e ele gostou da minha redação, do meu trabalho, tal escrito, e me levou para fazer um trabalho no Diário de São Paulo, da Chateaubriand, 7 de abril. Quando eu entrei na redação, que eu vi, naquele tempo, aquela máquina de escrever batendo e tal, aquilo me pegou de acordo. Então eu falei, larguei tudo e falei, meu negócio é jornalismo. Comecei ali e nunca mais parei. Você chegou a fazer alguma faculdade de jornalismo ou foi Não, esse primeiro contato e a experiência do dia a dia? Então, porque naquele tempo não havia ainda faculdade de jornalismo, 67, 68. A primeira faculdade de jornalismo foi exatamente na Casper Libero, em São Paulo, no prédio da Gazeta, e o jornalismo começou em 69, a faculdade de jornalismo, e não havia necessidade. Agora, depois que você entrou na dança, sabe, do jornal, então acabou, Então você não tem mais tempo realmente de pensar em fazer qualquer curso, porque o jornalismo exige o tempo integral. E a sua primeira experiência foi em jornal, ou seja, jornal. Você era repórter. E você, qual que era a sua principal especialidade? Você já atuava já naquela época na área de política ou você chegou a fazer esporte, polícia? Em 67, 68, o jornalismo era mais literário, Não tinha essa limitação, esse cerceamento que existe hoje em cima do jornalista, De você ter que escrever, primeiro você tem que dar idade, tem que fazer aquele lido da matéria, que seria aí alguma coisa que o Nelson Rodrigues rotulou de a burrice da objetividade. Então, naquele tempo, você fazia um jornalismo mais literário, tá certo? Então, você
escrevia a matéria com emoção. Tá certo? Então, o jornalista tinha obrigação de colocar o fato, mas ele sempre procurava realmente colocar a coisa de uma forma mais romântica. Tá certo? E a leitura era mais atraente do que hoje. Tá certo? Porque hoje eu não preciso ir muito além saber o que o Clóvis Rossi vai escrever. Tá certo? Eu não preciso ir muito além para saber o que a Elaine Cantanhede vai escrever. 2 palavras que ele escreveu, eu já sei qual é o pensamento dela no final. Você acha que o jornalismo hoje é muito mecânico, Madalena? Mecânico, sabe? É alguma coisa mais tão, quer dizer, é uma coisa tão previsível, tá certo? Que os jornais estão perdendo a graça. Quando é que você teve a sua primeira experiência com rádio? Quanto tempo você ficou no jornal e em que momento da sua vida que você percebeu que era hora de você dedicar ao rádio? Olha, eu comecei a trabalhar, depois que eu saí de São Paulo, como montador de jornal, sabe? Então eu montei um jornal para uma empresa em São Carlos, montei para uma outra em Matão, montei para uma outra em Araçatuba e fui montando, sabe? Trabalhando na montagem de jornal. Conhecia muito também sobre diagramação, porque quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, eu comecei a fechar a primeira página, sabe? Então você tinha praticamente que conhecer diagramação, porque naquele tempo era por toque, né? Então você tinha que fechar uma primeira página, tinha ali, olha, escreva uma materinha de primeira página, 10 linhas, 15 linhas, para você fazer a chamada. Então você vai aprendendo já o que é diagramação. Agora, quando eu fui para o Presidente Prudente, isso em 1981, eu fui para montar um jornal para o dono da Unoeste, o professor Agripino de Oliveira Lima, meio doido, né? Ele, que foi prefeito de Prudente, inclusive ele cerceou entrado sem terra na cidade, tá lembrado? Ele tem uma história famosa lá. Mas ele tinha uma universidade que era fortíssima, né? Naquela época, para você ter uma ideia, a universidade dele tinha 8.000 alunos. E ele me levou para montar o jornal dele, para ser um jornal escola, certo? Então, seria um jornal escola porque ele estava pleiteando a faculdade de jornalismo em 81. E o jornal era no meio da universidade. E, de repente, ali ele foi candidato a prefeito, sabe, da cidade. E eu disse, professor, o senhor acabou com o jornal, né? Um dono de jornal que sai candidato a prefeito, o jornal perde toda a sua credibilidade. Ele deixa de ser imparcial, né? Ele disse, não, você vai poder fazer reportagens que você deseja, não vai ter cerceamento nenhum, inclusive os meus opositores, meus concorrentes políticos, pode dar o mesmo espaço, não tem nada. Poxa vida, difícil é ver uma pessoa democrata no momento que estava vivendo, né? Então, no finalzinho da transição, né, ditadura para a democracia. Aquela transição. E, na verdade, ele, passados uns 6, 7 meses, estava normal, entrevistava todo mundo e tal, mas aí começou o momento de se decidir qual partido que ele seria candidato. Ele tinha, naquela época, o MDB, tá certo? Era o PMDB já, né? Já o PMDB. Então, tinha o PMDB, tinha o PTB, tinha o PDS. Aí ele me perguntou, ele falou, Madalena, você como editor, o que você acha, né? Eu tenho 2 partidos para me definir. Eu tenho o PMDB e tenho o PTB, certo? No PTB eu tenho maior liberdade. No PMDB eu vou ter que dividir mais. Aí eu disse, olha, professor, o senhor sai pelo PMDB porque senão o senhor não ganha eleição. Porque o PMDB vai eleger um poste, era 81, né? Foi na época que o PMDB arrebentou no Brasil. Franco Montoro, esse você lembra, né? E ele pensou tal, voltou a conversar comigo. Você acha isso? Eu falei, acho, senhor. Ele falou, mas como é que um editor pode? Você não acredita em mim? Eu falei, não é que eu não acredito, senhor. Qualquer candidato do PMDB se lançar um poste, vai ganhar a eleição. Tá certo? Ele saiu, quando ele voltou, ele disse, está despedido. Despediu assim na cara. Te mandou embora. Tinha um emprego fantástico. Eu saí de Araraquara, para você ter uma ideia, eu tinha um jornal, chamado Jornal da Manhã aqui na cidade, que tinha fundado há pouco tempo. Eu tirava naquela época 7.000 cruzeiros por mês. Ele me pagava 90.000 por mês, me alugou uma casa na frente do jornal, me deu um carro, tá certo? De luva para ir para lá. Mandou embora, cara dura. E eu fiquei desempregado. Aí você voltou para Araraquara? Não. Aí eu falei, não, eu vou ficar aqui na cidade só para ver como é que vai ser essa eleição. Aí fui trabalhar no outro jornal. Só que de 90 pau que eu recebia, passei a receber 20. Tem uma ideia, a diferente salário. Mas eu fiquei lá até acabar a eleição. Tá certo? Ele colocou naquela época, ele conseguiu levar para o Prudente 1.000 táxis. Você fala, mas como 1.000 táxis? Ele veio buscar táxi em Marília, ele foi buscar táxi no norte do Paraná, no sul do Mato Grosso. A cidade ficou que era uma coisa de louco. 1.000 táxis ele contratou. Mas para que 1.000 táxis? Para transportar eleitor, porque podia naquele tempo. Tá certo? Naquele tempo podia transportar eleitor.
Então, o candidato não era penalizado. Perdeu a eleição de 15 mil votos. Mas eu fiquei lá e sumiu da cidade, milionário. Perdeu para o candidato do PMDB. PMDB. Ou seja, o Madalena tinha razão. Tinha razão. Mas eu fiquei lá até eu ver a cara dele, estava trabalhando em outro jornal, até eu ver a cara dele. Mas a cobertura da eleição eu fiz para uma emissora de rádio. Primeira vez que eu falei em microfone. Certo ou não? Então foi aí que eu percebi que o rádio ele tinha uma comunicação, sabe, fantástica, era alguma coisa. Eu falei, poxa vida, isso aqui parece que é realmente um veículo fantástico. Tá certo? Eu não dava muita credibilidade no rádio, então foi aí que comecei a pegar aquele gosto pelo rádio. Antes da gente entrar no rádio, porque nós vamos falar bastante. Mas deixa eu concluir, né? Aí, passado 3 meses, mais ou menos, a eleição naquele tempo foi ali em novembro, né? Novembro, dezembro, janeiro, fiquei até janeiro na cidade. Aí eu fiquei sabendo que o professor Agripino tinha voltado. Ele passou 3 meses fora, sumiu da cidade. Aí eu fiquei sabendo. Quando eu entrei, não era secretária dele, entrei na antessala dele, né? Era uma outra moça. Aí eu disse, precisaria falar com o professor Agripino. E ela disse, o nome do senhor, eu falei, fala que sou do MEC, Ministério da Educação e Cultura. Ela entrou, entrei atrás. Quando eu entrei atrás, ele estava na mesa sentado. Ele assustou. Eu falei, não falei que o senhor ia perder a eleição, seu burro. Virei as costas e fui embora, nunca mais conversei. Você foi lá, tirou satisfação. Não, só disse isso. Tirou uma casquinha dele e foi embora. Mas eu era um doido, idealista, né? Madalena, deixa eu te fazer. Nós vamos falar sobre rádio já já. Vocês viram que não é fácil entrevistar jornalista, né? Ixi, porque ele me interrompe, eu vou fazer a pergunta, ele manda eu parar porque ele quer fazer pergunta. Mas não tem problema não, porque isso promete que nós vamos ter um papo longo e gostoso aqui. Madalena, antes da gente falar, voltar e aprofundar no tema de rádio, que é o tema que com certeza vai predominar o nosso bate-papo, você lembra alguma história da época que você foi jornalista, de que você jamais esquece, que marcou tua vida, alguma entrevista que você fez, ou algo inusitado, engraçado? Tem alguma historinha legal dessa época tua que você guarda até hoje? Olha, tem muitas, viu? Tem muitas. Uma delas, não de rádio, mas de jornal, o primeiro contato que eu tive com o jornal foi aqui em Araraquara, meninão, né? Adolescente, foi aí que eu gostava de escrever e tal. Então foi no jornal O Diário de Araraquara, do Roberto Barbieri, né? E o Roberto, de repente, ele tinha fama, né? De ser mal pagador, mas não era não. Pelo menos os funcionários ele pagava em dia e tal. Eu me lembro que o dia que atrasou, a primeira vez que atrasou um 13º salário, tá certo? O 13º era para ter saído bem antes do Natal, dia 10 de dezembro, então não saiu. Véspera de Natal, o pessoal resolveu fazer uma greve, tá certo? E naquela época tinha ali o Zé Roberto Elaroli, tinha o Rubens Volpe, aliás, o Volpe que faleceu recentemente, foi diretor de jornalismo da IPTV aqui de Ribeirão, depois de Campinas. Enfim, tinha um time bom. E o pessoal resolveu fazer greve, tá certo? E o Roberto ficou louco, né? Porque greve na véspera da edição de Natal, era ali que ele arrecadava o dinheiro para acertar as contas de final de ano, 13º, tudo. Né? Vocês são os traidores. Ele falava meio rouco, né? Vocês são os traidores e tal. Ele falou, não, olha, eu prometo a vocês, se vocês voltar ao trabalho, fizer o jornal, a hora que fechou o jornal, tá certo? 3 horas da tarde, 4 horas, porque era um jornal grosso, né? Então tinha que acabar 3, 4 horas da tarde para imprimir o jornal, para no dia seguinte estar na mesa. A hora que acabar o jornal, nós saímos daqui, em dinheiro eu vou pagar vocês. Todo mundo lá, largou o pau, o jornal prontinho, 3 da tarde. Ele botou todo mundo, tinha uma perua Kombi, tinha uma veraneia, botou todo mundo da oficina cheia de graxa, o pessoal da redação, subiu a rua 9 de julho, sabe? Subiu a rua 9 de julho e foi reto, foi. Chegou aqui em cima, na Arena do Amaral, ele virou, desceu. Quando ele chegou, passou em frente ao 13º Batalhão e falou assim, tá aí o 13º, pega. Levou vocês tudo batalhando a Polícia Militar. 13º salário. 13º salário, prende todo mundo. Mas aí quando voltou no jornal, o dinheiro estava lá. Quer dizer, era um gozador, né? Agora tem uma outra história também, que essa é antológica, essa aí tem que ficar também, né? Para a gente, quando escrever um livro, essa história eu vou contar. Meu programa na Rádio Morada do Sol começava às 6h40 da manhã. 6h40. E eu tinha um repórter fantástico, Jair Mutuque, que, aliás, está doente, o Jair, mas um grande repórter. E todo dia, 6 horas, 15 para 6, eu passava aqui na Avenida 36, ali onde tem aquele bar da Dona Maria, ali na esquina, na Rua 5, e o Jair Mutuque estava sentado ali esperando
para a gente pegar e ir embora para a rádio. E isso foi quase 1 ano, 2 anos, tal. Um dia eu passei e o Jair não estava. Primeira vez, falei, se acontecer alguma coisa com o Jair, dei uma volta no quarteirão e nada, certo? Peguei, estava atrasado já, então fui. Quando eu cheguei bem lá em cima, sabe? Aí eu olhei pelo espelho televisor e vi uma mãozinha. Era madrugada quase ainda, então a rua, e uma mãozinha assim no meio da rua, falei, só pode ser ele, né? Aí dei a volta, peguei o Jair e falei assim, bom, mas onde você estava, né? Ele falou, rapaz, me deu uma dor de barriga. Me deu uma dor de barriga. E você não vinha. Ele era estourado, né? Sabe o que eu fiz? O quê? Falei assim, pulei o muro, tá certo? Uma casa ali, rapaz, defequei no corredor da mulher. Falei, então, pelo amor de Deus, não senta no banco, eu falei. Falei, o que você fez? Eu falei assim, olha, precisei usar meia. Tá certo? Usar a meia. Pelo amor de Deus, Jair. É só com você mesmo, né? Então fomos para lá, a gente chegou lá, tomou seu banho e tal. Começou o programa, já esqueci daquilo e tal. Começou o programa, começamos a falar sobre vandalismo na cidade, era uma segunda-feira. E quando falamos de vandalismo, de repente, naquele tempo a gente colocava muito ouvinte no ar, né, para reclamar, para falar e tal. E falando em vandalismo, uma senhora telefone falou, Madalena, olha, realmente, esses vândalos não tem mais jeito. Você acredita que pularam no meu quintal, defecaram no corredor debaixo da minha janela, limparam com a meia e jogaram na churrasqueira? E o Jair Mituca gritou, esse deve ser um canalha mesmo, né? Um vândalo sem vergonha. Quer dizer, então são histórias, né, que você vai juntando e com certeza dá para escrever um livro. Ele, além de tudo, foi cara de pau, cara, né? de pau dizer, esse é um canalha, um vândalo mesmo, né? Legal, Madalena, nossa conversa tá gostosa, pegamos aí um pouco da tua história no jornalismo, mas é evidente que quem está assistindo o Cara a Cara espera um bate-papo aqui sobre aquilo que é a tua essência, ou seja, o teu programa já há 25 anos no ar, é um verdadeiro caldeirão, né? Você é um cara contundente, você critica os políticos quando tem que criticar, você critica a polícia quando tem que criticar, você critica a justiça quando tem que criticar, enfim. Com você de manhã você não perdoa ninguém. Então, tem algumas perguntas que pediram para eu fazer para você, que eu sou obrigado a fazer e quero fazer para você. Por exemplo, muita gente quer saber qual é a diferença do araraquarense e do araraquarano. Muita gente quer saber, é verdade que o Madalena é petista? Vamos entrar nesse diálogo? Pode ser agora? Claro, só que não é agora não. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Você que está aí do outro lado, não sai não, hein? Volta rapidinho, porque o negócio vai esquentar aqui. Será que o Madalena é petista mesmo? O que você acha dessa história que corre na cidade de que o Madalena vai ser candidato a prefeito? Eu vou perguntar para ele já já. Fica aí que eu volto em 2 minutos. Alguém comeu? Lugares interessantes. Você pode ir embora já. A gente precisa de você mais. Pessoas com história para contar. E comecei a militar na política em 75. Levou borrachada do militar? E tudo com bom humor. Tá pintando o cabelo na Serginho. Valmirão Visita, um programa que informa e diverte. Eu não fui convidado para ir lá na entrega. Então, puxão de orelha, eu não fui convidado. Valmirão Visita. Todos os dias aqui na TVC. Uma das cabeças mais brilhantes da cidade. Tudo bem? Eu sou o DJ Carlinhos, estou aqui na TVC com o programa Cliptonita, sua parada musical. Os melhores clipes você assiste aqui todos os dias. Espero por você. Você quer ter uma vida mais saudável com dicas de alimentação? Então espero vocês todos os dias no programa Falando de Saúde, aqui na TV Circulando. Estamos de volta aqui com o Cara a Cara na TV Circulando. Quero agradecer você que vem aí toda semana nos acompanhando. Você que manda e-mail, se não mandou ainda, está aqui na telinha caracara@tvcirculando.com.br. Mandar um abraço para o Salvador Artero, que mandou um e-mail dizendo que está acompanhando o nosso programa. A Valdirene e o Jefferson também mandou e-mail, acompanham o nosso programa, fizeram vários elogios ao programa, fico agradecido. Se você também tem alguma crítica,
pode mandar para cá. Eu leio a crítica, mas não falo no ar, porque eu não vou ficar falando aqui no ar gente que está falando mal de mim, tá certo? Mas manda, até porque precisa mandar muito e-mail, porque eu estou precisando pedir um aumento para o Valmir, que é o diretor-geral da TV, e eu preciso provar que o nosso programa está tendo bastante audiência, tá certo? Então, manda um e-mail para a gente poder, inclusive, pegar a sua sugestão e trazer para conversar comigo aqui a pessoa que você sugeriu para ser entrevistado, como é o caso do Madalena, que está aqui hoje, que foi uma sugestão de 2 pessoas que mandou e-mail para a gente e hoje, gentilmente, vem aqui bater um papo comigo aqui no Cara a Cara. Madalena, a tua grande marca é de ser um jornalista contundente. Muitos dizem que você é polêmico, mas a palavra polêmica ela é muito relativa, né? Às vezes a pessoa, por ser contundente, ela dá a impressão de ser polêmico, mas na verdade ela está muito mais ali defendendo a sua tese. Uma das frases que já virou meio tradicional sua no programa é dizer dos araraquarenses e dos araraquaranos. Qual é a diferença de um para o outro? Olha, o araraquarano, ele age por debaixo do pano, ele nunca enfrenta você de cara. Então, ele sempre tenta, logicamente, vir pelos flancos, tá certo? Por debaixo do tapete do porão. Não sei se esse exemplo vai servir. Por exemplo, cemitério dos Britos, tá certo? Queira ou não, tanto o Rosendo como o Manuel de Brito foram assassinados. O Manuel de Brito, por exemplo, foi um crime violentíssimo, porque esse era totalmente inocente. Foi assassinado porque era parente, era tio do Rosendo de Brito, no entreveiro que houve em 1897 aqui em Araraquara. Eu escrevi o livro Um Século de Silêncio. Quer dizer, o araraquarano, ele tentou apagar a história, tá certo ou não? Porque a partir do momento que, quando você recuperou a história, o professor Rodolfo Villaroy fez uma tese brilhante, recuperando realmente uma parte da história, vamos assim dizer, a parte científica da história, não se entende por que, daquela época para cá, sempre tentaram apagar a história dos Britos. Tanto é que o cemitério dos Britos, que deveria continuar ali como uma homenagem da cidade aos 2 que foram mortos, como o cemitério dos Britos, simplesmente quiseram apagar e colocaram o cemitério das Cruzes. Esse é o trabalho do araraquarano, certo? Eu só não posso falar o nome dele, porque foi um vereador que já faleceu. Quando eu vim de São Paulo para cá, eu não queria ficar mais em São Paulo, o Estadão disse, olha, então você vai fazer o trabalho regional, tá certo? Então convocou eu, Galena Mourinho de Ribeirão Preto, o Iga de Rio Preto, e a gente fazia praticamente a cobertura de todo o interior de São Paulo. Tinha qualquer coisa, eles telefonavam. E eu fiz uma matéria uma vez aqui de Araraquara, e esse vereador, falecido já, telefonou para o Mesquita, tá certo? Pedindo a minha cabeça. Ao invés de vir conversar comigo... Ligou direto para o Estadão. Para tentar, logicamente. Eu não preciso ir muito longe, não, né? Tá certo? Eu rotulo hoje, por exemplo, não sabia, mas a Marcialia, por exemplo, teve uma posição de araraquarana. Por quê? Semana. Porque eu estou lá focando um assunto, o Nino usou realmente um termo inadequado, tá certo? E eu iria dar a chance dela falar, claro que esperar o Nino terminar, já estava com a cabeça pedindo para a minha assessora entrar em contato com a Marcialia. De repente, aparece na tela, a Marcialia diz que quer falar, tá certo ou não? Está vindo aqui que ela vai falar. Espera um pouquinho só. Então, o araraquarano, ele acha que ele é dono do mundo. Você entende? Você, por exemplo, se fosse criticado pela Rede Globo Televisão, no Jornal Nacional, você ia mandar um recado, estou indo aí que eu quero falar? Espera um pouquinho só. Pode até mandar, mas vai mandar e não vai ter nem retorno, né? Mas imagina. Mas acontece que mas o araraquarano, ele pensa assim. Você acha que o fato de Araraquara ter perdido espaço no passado para cidades como Ribeirão Preto, como São José do Rio Preto, sendo inclusive uma cidade até mais antiga, se deu por conta de pessoas que acham que a cidade é só deles e trabalharam contra o crescimento da cidade, é isso? Olha, eu não vejo não, viu, João? Eu acho que o pessoal, eu acho que teve uma visão. Hoje, eu faço até uma autocrítica, sabe? Eu já, no determinado momento da história, no programa de 30 anos, eu cheguei a criticar, tá certo, responsabilizar políticos que não deram uma sequência para o crescimento da cidade. Porque Araraquara, em 1940,
ela era muito mais populosa que São Carlos. Araraquara tinha 60 mil habitantes, São Carlos tinha 40 mil. Ribeirão Preto tinha 80 mil. Quer dizer, o nível era muito próximo. Muito próximo. Hoje, Ribeirão Preto tem 605 mil, Araraquara tem 205, São Carlos tem 120, 130. Então, São Carlos ultrapassou Araraquara. Mas, uma vez, o Clodoaldo Medina, o ex-prefeito Clodoaldo Medina, ele disse, Madalena, olha, eu acho que você comete um engano quando você faz essa colocação, porque toda cidade que tem um crescimento acima de 7% ao ano, ela vai ter problema sério no futuro. Tá certo? E isso não sou eu que estou dizendo, isso, na verdade, são estudos, né, feitos na Europa e tal, e toda cidade que cresceu acima desse percentual vai ter problema de esgoto e tal, e queira ou não, tá certo? A gente percebe que esse pessoal acho que tinha razão. Então foi quase que uma coisa cultural desenvolvida pelo Rômulo Lupo, e depois todos os prefeitos vieram mais ou menos atrás. Então nós nunca tivemos um crescimento que extrapolou aquilo que seria o normal. Tanto é que hoje nós temos uma boa cobertura de asfalto, de luz, de esgoto, bem diferente do que Ribeirão Preto, que São Carlos mesmo, do que Limeira. São Carlos tem favela. Isso significa que o Madalena se sente na satisfação, por exemplo, de rever algumas críticas que tinha o ex-prefeito De Santis, eu faço a reflexão, claro. De Santis foi uma pessoa que, aliás, ele é Corinthians, eu sou Palmeiras. Então vamos brigar sempre, né? Então o nosso caso também é muito idêntico, né? Mais ou menos. Mas, na verdade, todo mundo sabia que você tinha algum defeito, né, Madalena? Acabei de descobrir, você é palmeirense. Sou palmeirense roxo. Agora, o De Santis, então, ele era turrão, né? Então, a minha diferença com o De Santis era realmente que ele era turrão. Então, ele se negava a falar de alguns assuntos que seria importante ele falar, certo? Ele não falava e tinha um pessoal não preparado para falar a respeito do assunto. Então, por isso que ficou essa questão de você anti-De Santis. Não, eu tenho um profundo respeito por De Santis. Madalena, muita gente fala que você, principalmente no governo do ex-prefeito Edinho, era alguém que defendia demais o Edinho, ou seja, você tinha uma simpatia muito forte pelo governo dele, consequentemente a pessoa dele, por conta disso, inclusive, muitas pessoas diziam que você era petista, que você é petista de carteirinha, de que só está faltando você assinar a ficha de filiação. De fato, você tem simpatia pelo PT? Você é mesmo um fã do Partido dos Trabalhadores? Ou isso é muito mais uma imagem da oposição que tentaram colar na sua pessoa? Olha, eu acho que a chegada do PT ao poder foi uma ruptura, foi realmente uma transição que o país viveu. Eu comecei a perceber que havia contra o Edinho não uma questão, vamos dizer, de visão política, mas era uma questão ideológica realmente. E um certo preconceito também, né? Ideológica, preconceituosa, tá certo? Como houve com Lula até outro dia. Você vê, por exemplo, a revista Veja é nojenta. Certo? Uma revista que ela chega a cheirar mal, tá certo? Pelo seu conservadorismo absurdo. Você entende, não? Então, a gente começa a perceber que era esse o pensamento do pessoal contra o PT. E quando eu comecei a perceber, e você é testemunha disso, porque você estava lá, e sabe que eu não sou petista, tá certo? Não? Que a gente cobrava, inclusive, muito. Quando eu comecei a perceber que havia por detrás esse interesse de realmente ferir a administração, não por uma questão, vamos dizer, administrativa, não. Era questão realmente de preconceito contrário por ser contrário mesmo. Então eu comecei a perceber, falei, olha, o Edinho está fazendo um bom governo, tá certo? Tem boas ideias, agora, se a imprensa não defendê-lo, tá certo? Ele não vai conseguir fazer um bom governo, tá certo? E eu estou fazendo hoje isso, tanto é que eu não sou petista, estou fazendo a mesma coisa hoje com o Marcelo. Eu ia engatar exatamente essa pergunta. Você acha que a Marcelia hoje faz com o Marcelo o que faziam os opositores do Edinho na época? O que fazia o Chediek, fazia o Turquinho, tá certo, são opositores. Agora, eu creio que a oposição, sabe, e principalmente o legislador, ele tem que tomar um cuidado muito grande, sabe? Tem que ter substância na sua denúncia. Porque senão ele impera o desenvolvimento da cidade, ele não deixa o executivo executar,
tá certo? Então, porque você fica apagando tanto incêndio, de repente você vai chegar no final da história, não era tão grave assim. E hoje, principalmente, a gente começa a perceber que, com essa lei de responsabilidade fiscal, os prefeitos não seriam idiotas, não seriam loucos, né, de fazer qualquer besteira, tá certo? Por exemplo, como essa questão levantada aí pela Marcia Lia, das 12 digitais, eu acho que seria uma inocência terrível, né? Você simplesmente fazer uma supervalorização de um material, como está acontecendo agora, como ele está denunciando. Então, tem evidências, tá certo? Agora, nessa questão, eu acho que teria que, inclusive, o Ministério Público trabalhar de forma sigilosa, até confirmar porque você macula, porque o povo lê a matéria pela metade. Ah, mas você viu que o prefeito está comprando, já acusa sem nenhum fundamento. Certo? E se eu não tivesse no meu programa, e a imprensa de Araraquara também, viu? A própria Tribuna, o Imparcial, tiveram com o Edinho um cuidado muito grande para evitar que fosse maculado. E a mesma coisa acontece hoje com o Marcelo Bieri. Você acha que o Marcelo está fazendo uma boa administração, Madalena? Olha, eu me lembro que telefonava, porque a gente fecha o jornal à noite, né? 10 horas, 10 e meia e tal, às vezes até da minha casa, se queria falar com o prefeito alguma coisa, que tinha que ser ele, então você telefonava, onde está o Marcelo, onde está o Edinho, estava na Câmara, na Prefeitura Municipal, 10 horas da noite, 11 horas da noite. Quer dizer, o pessoal está trabalhando, né? Então não é vagabundo, não é aventureiro que está aí, não. Tem um nome a zelar, né? Pode até errar, mas eu acho que tem um nome a zelar. Tá, né? Vamos lá, vamos continuar aí nessa linha, vamos continuar falando de política. Ó, daqui a pouco eu vou perguntar para ele se ele vai ser candidato a prefeito. Eu não esqueci não, viu? É que eu estou deixando a pergunta para o momento certo. Vamos continuar aqui falando de política. No começo, aí eu brinquei com você que não falaria sobre a questão da Câmara Municipal. Eu vou falar, é evidente que eu não vou emitir minha opinião aqui, porque acho que não é o momento. Mas eu queria saber a sua opinião, eu vou falar lá também. Por que você é tão contundente na defesa de que a Câmara de Araraquara e todas as outras câmaras deveriam manter o número de vereadores que está? Se a gente tem nos poderes constituídos, o Legislativo, o Poder Judiciário e o Poder Executivo, a essência dessa estrutura democrática que a gente conseguiu com tanta dificuldade. Você não acha que é um pouco um contrassenso defender o esvaziamento desses poderes só pelo simples fato de a gente achar que quem está lá não está representando a gente bem? Sabe o que acontece, João? Eu já defendi, estou dizendo a você que a gente está fazendo reflexões, né? Então nós vamos amadurecendo, então você vai tomando as suas posições. Estou com 60 anos, sexagenário, 61 anos. Eu fui um dos radialistas, jornalistas, que defendia que realmente nós precisaríamos ter uma democracia ampla. Tá certo? Quanto maior o numerizador, melhor. Mas, de repente, eu comecei a perceber que você não está melhorando a qualidade com essa suposta, né, amplitude aí de pensamentos. Tá certo? Então, eu comecei a perceber que a qualidade vem caindo muito. Tá certo? Você acredita que hoje a Câmara Federal, essa última eleição, está com uma qualidade muito inferior? Você vê Tiririca, você vê Romário, você vê Popó, você vê, sabe, um monte de gente que você percebe que não tinha qualidade nenhuma. Então, adianta você ter lá 547 deputados, tá certo? Então, eu acho que o aumento de cadeira não vai melhorar a qualificação do indivíduo, tá certo? Estou começando a desconfiar também, com o meu amadurecimento, que tudo que é demais, eu acho que estraga, tá certo ou não? Ditadura demais estraga, porque é 8. Democracia demais também estraga. Sabe por quê ou não? Eu acho que nós temos que ter aí uma dosagem. Tá certo? Democracia demais começa a virar libertinagem. Você acha que, na verdade, o que falta é uma consciência maior do povo em acompanhar e votar melhor? Porque o político ele é reflexo do seu povo. Quem está lá está porque, de alguma forma, ele teve voto para isso. Aí a gente pode discutir aqui os mecanismos, que tem vários que são condenáveis, enfim, mas no final... o principal responsável é o cidadão que agora vai lá de frente com a urna, João, e vota. Você não acha que o problema está aí, não? Olha que boa ideia que você tem, até para usar como argumento, para votar contrário ao aumento de cadeiras no Legislativo. Tá? Você dizendo, olha, antes da gente pensar em aumentar o número de vereadores, vamos melhorar a qualidade do eleitor? Não, mas não tem nenhuma dúvida que é um caminho. Você percebe? Então, se você dizer, vamos melhorar a qualidade do eleitor com educação, com certeza absoluta, depois você... realmente pode abrir, porque então o eleitor vai ter condições de levar para a Câmara
Não 40, não 20, não 30, mas 100, 200, 300, 400. Tá certo? Eu acho que até o Poder Legislativo devia ter um colégio de 200 legisladores. Tá certo? Não precisaria reunir toda semana. Reunir cada 3 meses, mas realmente levar ideias. O sujeito ia chegar lá e encontrar uma lanchonete com pãozinho, com presunto, queijo. Então, esse legislador não ia ganhar nada, ele seria eleito pelo povo, mas eu creio que uma reunião a cada 3 meses, tá certo? Para apresentar alguma coisa para o Executivo, sabe? Mas não tantas leis. Hoje nós percebemos que existe um excesso de lei, né? Tem muita lei e a maioria delas sequer é aplicável, inclusive. Porque não dá para fiscalizar, né? Não parece que nós temos democracia demais. Madalena, você já deve ter, com certeza, respondido a muitos processos por conta de posições contundentes. Você já perdeu algum processo na justiça, de alguma acusação que você fez no rádio, ou alguém que se sentiu ofendido e entrou na justiça e acabou conseguindo indenização de você ou não? Olha, eu já fui processado mais de 80 vezes. Mais de 80? Mais de 80. Em Araraquara, eu já fui condenado 4 ou 5 vezes, em primeira instância, e sempre caiu em Brasília, né? Tem sempre aí acordos, né? Você pega, faz acordos e tal, mas eu acho que o processo é uma forma de você intimidar o jornalista, certo? Porque quem realmente está querendo buscar a verdade, então não vai na justiça com processo criminal, indenizatório, não. Ele entra na justiça pedindo direito de resposta. Você entende? Então ele vai lá, o juiz dá o direito de resposta para ele, eu não posso cortar, e ele vai restabelecer a verdade, tá certo ou não? Que ele acha no tempo que o juiz definir. Então o sujeito, quando ele vai na justiça, querendo indenização, querendo te botar na cadeia, é porque realmente ele não tem muitos argumentos. Tá certo? E às vezes, percebendo que o cara está errado, você vai firme, tá certo? E você até extrapola. Você alguma vez já foi ameaçado de morte, Madalena? Várias. Agora nem tanto, mas antigamente sim. Como é que você lida com isso? Ou seja, a questão da família, até mesmo da sua proteção. Você já andou com segurança? Você anda armado? Não, de jeito nenhum. Já andou com segurança? Já. Já andou? Andei. Já teve um momento na vida que você precisou andar com segurança? Já, porque deram um tiro na porta da minha casa, na porta do meu carro. Nem registrei boletim de ocorrência, mas teve uma época que eu não sei de onde veio, né? Porque quando tivemos um trabalho contra o tráfico, tanto é que hoje eu já não tenho mais coragem de denunciar o traficante, tá certo? Eu posso saber onde tem aí a boca do fumo, mas eu acho que isso é problema da polícia. O único trabalho que eu faço é dizer que nós temos que dar uma educação para os nossos filhos para que realmente ele fique imunizado contra o traficante, sabe? Mas jamais eu vou dar onde está a boca de fumo, quem é o traficante. Eu não. Eu acho que não temos que combater o traficante. O traficante vai ser combatido a partir do momento que você educar o seu filho para que ele não seja adotado pelo traficante. Eu vou voltar daqui a pouco, porque de novo nós vamos para o comercial, e na volta, você está achando que eu não vou perguntar? Eu vou perguntar sim. Será que é verdade que o Madalena vai ser candidato a prefeito? Tem outra história que já rolou na cidade. É verdade que o Madalena recusou um convite quase irrecusável para trabalhar numa das maiores emissoras do Brasil? Então fica aí, rapidinho, vai tomar uma água que a gente já volta aqui com Cara a Cara na TV Circulando. Sai daí não, hein? Tô voltando rapidinho. Você quer ter uma vida mais saudável com dicas de alimentação? Então espero vocês todos os dias no programa Falando de Saúde, aqui na TV Circulando. Tudo bem? Eu sou o DJ Carlinhos, estou aqui na TVC com o programa Cliptonita, sua parada musical. Os melhores clipes você assiste aqui todos os dias. Espero por você! Estamos de volta aqui com Cara a Cara na TV Circulando, entrevistando hoje o jornalista Madalena, não só jornalista, escritor
e para você que não sabe, ele também é compositor. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso com ele também. Quero lembrar você que nos acompanha todas as terças-feiras, quer mandar alguma sugestão, mandar um e-mail, sugerir algum convidado para ser entrevistado, fazer alguma observação, alguma crítica, está aqui na telinha, caracara@tvcirculando.com.br. Agradecer novamente a todos que nos acompanham, lembrando que na próxima terça-feira vamos falar aqui provavelmente de um tema que interessa muito a você, a questão do direito. Por que será que a justiça no Brasil é tão devagar? Madalena, vamos voltar aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta que muita gente se pergunta. Você está hoje no rádio há aproximadamente 30 anos com o programa de jornalismo na Morada do Sol há 25 anos, não é isso? Não. Estamos já desde 83, né? 83. Vai fazer 30 anos. Vai fazer 30 anos. E você até hoje é um fenômeno, isso é indiscutível. São mais de 500 mil ouvintes todos os dias, você tem uma audiência diária, cotidiana. É difícil alguém na cidade que, antes de escovar os dentes, não ligue primeiro o rádio para começar a acompanhar o teu programa. A que você acredita toda essa credibilidade durante tanto tempo? Olha, quando eu comecei a fazer rádio aqui em Araraquara, porque eu havia cansado de jornal, então não dava mais. Então, quando eu vim para Araraquara em 81, 82, que eu retornei, aí eu disse, eu não faço mais jornal de jeito nenhum. E aí o doutor Hilton, da Rádio Cultura, ele ficou sabendo que eu estava na cidade e me convidou para poder trabalhar na produção do programa, certo? E nesse tempo era o Polese que fazia o jornal da Rádio Cultura. Mas eu era uma pessoa que só produzia. Deixa eu cortar. É verdade que você e o Polese sequer se falam? Eu nunca mais encontrei o Polese. Nunca mais. Mas é verdade que vocês não se dão bem, isso é verdade, né? Porque isso rola na cidade, hein, Madalena? Não, eu não tenho nada contra ele. Eu tenho, não sei se ele tem contra mim, eu tenho divergências. Eu não tenho inimigo. Tá certo? Eu sempre digo isso, que eu tenho muitas divergências, agora inimigo eu não tenho nenhum. Eu não consigo deixar de gostar de alguém ou ter ódio de alguém, sabe? Eu tenho divergência. Então, eu brigo pelo meu ponto de vista, só isso aí. Legal. Né? Então, vamos voltar aqui à questão da credibilidade de tanto tempo. Então, eu escrevia só no programa do Polese, foi quando o Robertinho Montoro viu o meu trabalho de produção, e aí eu comecei a falar lá no Polese, uma falta, um repórter que faltou e tal, eu comecei a falar. E até hoje, sou fanho, não tenho voz perfeita e tal, mas eu acho que eu tinha uma garra, eu levantava realmente o assunto e a fundo, né? E aí foi quando começou a coisa realmente a pegar. E quando eu fui para a Morada, foi a grande oportunidade que eu tive, né, de começar a fazer um trabalho dizendo, olha, eu acho que o jornalista ele não tem que se envolver com política, sabe? Ou ele tem que ser jornalista e brigar pela sua profissão, ou ele tem que ser político. Não dá para você dissociar, tá certo? O político do jornalismo, tá certo? Não dá para você, no ar ou no jornal que você escreve, você manter uma postura não partidária, tá certo ou não? Então você tem que, logicamente, definir a sua posição partidária. E o Polese era, naquela época, vereador. Então, quando eu fui na outra rádio, comecei realmente a levantar essas questões, né? De focar assuntos que, certamente, aqueles que dominavam a imprensa em Araraquara não focavam. Então, foi daí que começou a nascer a força nesse programa. E você acha que esse elemento fundamental, que é de não misturar, né, o jornalismo com a política, ou seja, buscar ter essa independência, é o que dá credibilidade para o teu programa até hoje? Eu acho que sim, porque, olha, eu já recebi várias vezes propostas de partidos políticos, né, inclusive para puxar muito voto, né? De São Paulo e tal, o pessoal tinha pesquisa que se eu fosse candidato a prefeito, eu seria eleito, se eu fosse candidato a deputado estadual, federal, sabe? Pelo número de votos. E isso numa época que a Rádio Morada do Sol, por exemplo, ela liderava de uma forma, porque não tinha tantas emissoras de rádio. Tanto é que o primeiro colocado em rádio, em Bauru era a Rádio Morada do Sol, em Jaú era a Rádio Morada do Sol, em Matão era a Rádio Morada do Sol. Então, naquela época, tinha uma previsão que eu seria eleito com quase 300 mil votos de deputado federal. Certo? Então, uma coisa assim...
Então eu recebi propostas, recebi dinheiro para ser candidato a deputado, mas no meu sangue estava o jornalismo. Então, você nunca aceitou? Nunca. Eu achava um absurdo o sujeito aproveitar do microfone para ser candidato a deputado, a prefeito, a ser candidato a um cargo eletivo. Você quer dizer, traduzindo em miúdos, de que essa história de que você vai disputar a prefeitura de Araraquara em 2012 é puro folclore, é isso? Folclore. Não existe possibilidade do Madalena ser candidato a prefeito? Não, isso não. Pelo menos enquanto ele for jornalista. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Estou dizendo que a gente sempre vai revendo. Tá certo? Prefeito jamais. Prefeito jamais. Mas eu estou tão enojado, João, com o Poder Legislativo, que eu não consigo acreditar. Por exemplo, Marcelo. Quando o Marcelo foi deputado federal, foi um deputado com presença em Brasília. Fazia parte de conselho, fez parte de comissões importantes. Tá certo? Vira e mexe, você viu o Marcelo defendendo uma posição lá em Brasília. Tá certo? Hoje, por exemplo, que me desculpe, viu, Dimas Ramalho, eu sempre tive um bom relacionamento com o Dimas, mas acho que o Dimas é muito mole. Tá certo ou não? Muito mole. Eu nunca vi em Brasília o sujeito subir, chegar lá e brigar por alguma coisa. Tá certo? Agora mesmo nós estamos levantando um assunto, semana, no programa, semana passada, não sei, acho que foi semana, né? Que houve a prisão daquele elemento que matou a garotinha Pamela. Tá certo ou não? Quer dizer, esse homem, ele esteve na mão da polícia, foi preso nas vésperas da eleição, não pôde ficar na cadeia porque ele tinha que... porque a lei não permitia, porque o sujeito... Espera um pouquinho só. Isso era no tempo da política café com leite. No tempo o coronel mandava na política brasileira e ameaçava com prisão quem não votasse nele. Hoje acabou isso. Agora, esse deputado tem que ter vergonha na cara, tá certo? De chegar lá em Brasília e colocar essa questão. Ninguém pode ser protegido, né? Dizendo, porque ele tem o direito a votar, então ele pode ser um bandido que certamente deveria estar preso, está em liberdade. Se esse bandido tivesse ficado preso na época ali, tá certo? Com certeza não teria dado tanto trabalho à polícia, foragido, que montaram vários esquemas para poder prendê-lo. E se as nossas leis fossem diferentes, esse rapaz não teria saído da cadeia, porque ele já tem passagem, tá certo, pela polícia, como estuprador, como violentador, sabe? Então é uma situação que eu acho que os deputados tinham que ter garra, tá certo? O Dimas Ramalho, por exemplo, tem que levar a fotografia dessa moça, tem que levar tudo, ocupar a tribuna com força, mole, bebê. Só que ele soube defender lá em Brasília a rádio para ele. Entendeu? Então eu pergunto, naquela época ele tinha Jair Mutuca, grande jornalista, tinha o Antônio Carlos Leite, grande jornalista lá, por que ele não chegou e falou, olha, toma uma rádio para você, eu consegui, eu tenho força para conseguir uma rádio, você que é profissional do meio. Você acha que um dos problemas do meio de comunicação no Brasil hoje é o fato dele estar, na maioria dos locais que tem concessão, a concessão está sob o comando de algum político ou de familiares de algum político? É isso aí. Tanto é, por exemplo, que o Montoro. Então, tem emissora aqui em Araraquara, tem duas aqui, tem em São Paulo, mas nunca se envolveu em política. Tá certo ou não? Quer dizer, é um empresário da comunicação. Agora, você vai no Nordeste, não é? Então, outro dia saiu um relatório dos deputados, dos políticos em rádio, tem emissora de televisão. Então é uma vergonha, né? Então por isso que eu digo a você, nessa questão do Dimas me decepcionou muito. Decepcionou mais ainda quando eu fiquei sabendo que ele alugou a rádio para uma igreja. Espera um pouquinho só. Dimas, sabe? Eu acho que se você quiser continuar na política, vai ter que ter a decência de colocar a rádio à venda para alguém que seja de comunicação. Deixa eu dar uma pitada nisso aqui. Eu não estou aqui para defender o Dimas, não é o meu papel. Né, que não, estou dando ele como exemplo, porque, sabe, eu acho que é vergonhoso. Você é um entrevistado, você tem o direito de falar as suas opiniões, enfim, as pessoas têm que escutar. Agora, o Dimas foi o deputado federal mais votado em Araraquara, ou seja, ele teve quase 50 mil votos, e não é a primeira vez que isso ocorre, isso vem ocorrendo aí já pela terceira vez. É um deputado muito ligado ao prefeito Marcelo, traz muitas emendas para a cidade, muitos recursos. Você acha que, às vezes, o discurso do Madalena foge um pouco da realidade do que pensa o povo de Araraquara? Porque você, por exemplo, era um crítico feroz ao governo do PSDB em São Paulo, ao Serra, defendia a renovação, e o PSDB ganhou a eleição aqui em São Paulo. Você acha que às vezes falta um entendimento entre você e seu ouvinte em relação à política ou não? Eu acho que o povo ele ainda é muito burro para votar.
certo? Muito burro. Porque eu digo a você que o trabalho que o Edinho fez para Araraquara, ele saiu de Araraquara com quantos mil votos? 50 mil votos? Quase 50 mil. Quase 50 mil. Ele tinha que ser eleito por Araraquara com 80 mil votos, pelo que ele fez como prefeito. Certo ou não? Então ele acabou saindo com 50. Quer dizer, 30 mil votos perdeu por falta de consciência política. Você entende? Porque um prefeito que fez o trabalho que ele fez aqui, eu tenho certeza que vai se dedicar para fazer o mesmo trabalho na Assembleia. Não que o Roberto não tenha feito um bom trabalho. O gosto do Roberto faz um bom trabalho, tá certo? Pelo menos demonstra aí boa vontade. Agora, estou dizendo a você que eu acho que tudo isso vai ser corrigido a hora que o eleitor brasileiro tiver cultura. Você acha que não é bom para Araraquara ter eleito 3 deputados? A cidade não ganha com isso? Não, ninguém está dizendo que não. Sabe? Estou dizendo a você que o Dimas tem que aproveitar esse mandato de 4 anos para mudar um monte de coisa. Tá certo ou não? Porque, sinceramente, na próxima eleição eu vou cair de pau. Mas vou cair de pau mesmo, porque se não mudar. Porque, pera um pouquinho só, outra eleição ele chegou e falei, eleito deputado, ficou em São Paulo 2 anos. Tá certo? Não? Essa questão da rádio não me conforma. Deputado não tinha que brigar por ter rádio. Certo? Então, são situações que eu acho que tem que ter posição. Já devia ter tomado a posição esse ano. Porque eu tinha quase que certeza que o Dimas não seria eleito. Madalena, é verdade que o Silvio Santos convidou você? Agora tem uma coisa, viu? Tem uma coisa. Só para encerrar isso, desculpe, João. Desculpe, para encerrar isso, outra mole, Dona Edna Martins, molenga, tá certo, Dona Edna? Porque a senhora teve a oportunidade de dizer isso que eu estou dizendo no meu programa quando houve um debate com o Dimas. Todo mundo bonzinho, todo mundo bonzinho. Então está na hora desse pessoal acordar. Tá certo? Ó, Dimas, muito mole. Ô Edna, se vocês quiserem pedir direito de resposta, pede no programa dele, viu? É todo dia, a partir das 7 da manhã na Rádio Morada do Sol, tá bom? Madalena. Agora, estou dizendo a você que o Dimas tem que... Esses 4 anos que tem pela frente, não tenho nada contra ele, não converso com ele. Tá? Se quiser conversar a respeito desse assunto no meu programa, aceito. Agora, eu acho que ele tem que mudar nesses 4 anos. Em primeiro lugar é vender a rádio. Porque deputado, político, não pode ter rádio. Tá certo? Segundo lugar, eu acho que tem que mudar por completo o comportamento. Quero ver o Dimas lá, aparecendo na televisão, mostrando projetos. Está aqui, ó, estou brigando, estou conseguindo sensibilizar meus parceiros. Agora, vamos lá. Às vezes você acha que a imprensa não mostra só que as coisas ruins que os parlamentares fazem, porque isso é um negócio muito natural na mídia. Aí eu falo isso porque sou testemunha viva disso. Muitas vezes, quando você tem boas iniciativas, eu não estou falando do seu programa, tá? Estou falando da mídia no geral. Pode também, às vezes, servir para o seu programa, mas não é muito o seu caso, pelo menos em relação à minha pessoa. Mas muitas vezes você tem iniciativas positivas e a mídia dá o destaque de uma filhinha, uma tireirinha. Não. E as coisas negativas, na sua grande maioria, são capas dos jornais, das revistas. Às vezes a mídia também não só procura as coisas mais sensacionalistas. Eu acho que o deputado tem que ter talento, tá certo? Não é só em Brasília ou ir na Assembleia Legislativa e fazer aquele papelzinho comunzinho, votar com os pais, não. Ele tem que concitar, ele tem que ter veemência, tá certo? Como esse caso que eu estou dizendo a você, que tem que mudar essa lei, você entende? Então tem que conversar com cada um. Agora, quando chegar com força. Agora, você tem que chegar e realmente ter argumentos fortes. Eu não vejo isso. Tem que mostrar a cara. Tem que pôr a cara para bater. Tem que botar a cara para bater. Madalena. Dizer, olha, e criticar os companheiros. Os companheiros estão votando porcaria aqui, estão deixando assuntos importantes de votar. Vamos voltar aqui para um outro assunto que eu acho que é uma curiosidade que muitos na cidade têm. É verdade que o Silvio Santos convidou você para ir trabalhar no SBT há coisa de alguns 2, 3 anos atrás e você disse não? Olha, eu já tive convite, né, para trabalhar em várias emissoras de televisão, e sempre de bastidores, né, de produção, porque é uma situação realmente difícil, e eu digo, eu não saio de Araraquara porque lá eu vou ser mais um, né, e aqui, logicamente, eu saio da minha casa, 3 minutos e meio, 4 minutos eu estou no meu programa de rádio, tá certo ou não? É uma tranquilidade, e tem um bom salário, certo? Então, desprezei já muitos convites por causa disso. Agora, em 2008, final do ano, 26, 27 de dezembro, logo depois do Natal, eu ia passar o primeiro de ano lá em Água de São Pedro. Estava indo eu, minha mulher, minha filha, estava no carro, o telefone tocou, e era de São Paulo. E era um dos homens do Silvio Santos que queria conversar comigo, para mim ir para São Paulo, no dia 3 de janeiro, gravar um piloto, que eu fui escolhido e tal. Eu disse, olha, mas piloto para quê? Para que nós vamos reeditar o... Aqui Agora. Né?
Aí o rapaz me explicou mais ou menos o formato, falei, olha, estou indo aí. Então eu fui para lá e quando eu vi o formato eu não gostei, né? Porque eu seria o âncora, mas teria mais 2 apresentadores, tá certo? E apresentaria o programa em pé. Já não gostei. O salário era muito bom, tá certo? Girava em torno de 70, 80 mil reais por mês, né? Eu teria um contrato de 1 ano com eles, né? 1 ano. Virasse ou não o programa, tá certo? Não. Então depois, se virasse o programa, a gente ia reconversar. Se não virasse, eu ficaria com um salário de 80 mil reais por mês. Para ficar até encerrar o contrato, de 1 ano. Né? E eu bati o pé e falei, não vou não. E deu o que deu, né? Então o programa ficou no ar 2, 3 meses, né? Foi realmente uma furada, um fracasso, mas não sei, né? Se estivesse lá, talvez, porque eles, principalmente o Zé Paulo, que estava lá, que me convidou, é um cara muito aberto, né, a mudanças, né? Então, de repente, talvez se você tivesse vindo com uma outra ideia, porque o Aqui Agora é um programa já ultrapassado, né? Modelo ultrapassado. Sim. Como é esse do Datena? Tenha santa paciência, coisa ruim, né? Coisa ruim. Mas está aí o programa que precisa de uma nova paginação, né? Você às vezes se incomoda com os críticos que falam que você é o ratinho do rádio? Olha, são críticos totalmente desinformados, né? Porque o ratinho tem carisma, o Datena tem carisma, mas são pessoas que não têm informação contemporânea, sabe? Se você perguntar para eles sobre a política contemporânea, se você perguntar para eles sobre a velha república no Brasil, tá certo? Se você perguntar sobre a nossa história, essa gente não conhece. Você entende, não? Então, me parece que falta substância, viu, João? Falta realmente substância. O sujeito, para fazer jornalismo, ele tem que conhecer a história do Brasil, sabe? Ele tem que conhecer tudo aquilo que aconteceu desde a velha república, desde o Império, a velha república, a nova república, a fase do Getúlio Vargas, tá certo? A ditadura do Getúlio, a ditadura militar. Agora, essa gente não conhece nada, sabe? Você acha então que a nossa Lê TV muito hoje, pouco. Nossa TV hoje é uma TV pobre de cultura? Nossa Senhora, lê muito pouco. Não tem substância para segurar. São carismáticos porque eles tratam do assunto, tem que matar mesmo, não é nada disso, né? Agora, quando vai se aprofundar um pouquinho mais, eles não têm conhecimento nenhum, né? Eu acho que é isso aí. Por isso que você acha o BBB um lixo? Nossa Senhora, Deus me livre. Eu nem vejo. Isso quando aparece, mexe com o meu estômago. O que você acha das TVs comunitárias, Madalena? Olha, eu acho que foi uma grande sacada, sabe? Eu acho que a TV comunitária tem que trabalhar mesmo com assunto local, como o Circulando está fazendo, certo? Então, eu acho que funciona realmente para a cidade despertar para os seus assuntos, para os seus problemas. Tá. Madalena, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, eu vou querer saber um pouco como é que é o Madalena fora da cabine de uma rádio. As relações com a família, com os amigos. Eu sei porque me falaram, Madalena é compositor, já escreveu música, além de ser um famoso já escritor, tem vários livros publicados, mas por essa eu só descobri alguns dias atrás. O Madalena escreve música, ele é compositor. Será que ele canta também? Isso nós vamos saber já já, fica por aí, é rapidinho, voltamos em 2 minutos. Alguém comeu? Lugares interessantes. Você pode ir embora já. A gente precisa de você mais. Pessoas com história para contar. E comecei a militar na política em 75. Levou borrachada do militar? E tudo com bom humor. Tá pintando o cabelo, né, Serginho? Valmirão Visita, um programa que informa e Eu não diverte. fui convidado para ir lá na entrega. Então, puxão de orelha, eu não fui convidado. Valmirão Visita. Todos os dias aqui na TVC. Uma das cabeças mais brilhantes da cidade. Tudo bem? Eu sou o DJ Carlinhos, estou aqui na TVC com o programa Cliptonita, sua parada musical. Os melhores clipes você assiste aqui todos os dias. Espero por você. Você quer ter uma vida mais saudável com dicas de alimentação?
Então espero vocês todos os dias no programa Falando de Saúde, aqui na TV Circulando. Estamos voltando aqui com Cara a Cara na TV Circulando, Cara a Cara especial hoje, entrevistando nada mais, nada menos do que o maior comunicador da cidade de Araraquara, de toda a nossa região, o radialista, jornalista, escritor Madalena. Quero lembrar você que está acompanhando o nosso programa, quiser mandar um e-mail aqui para o Cara a Cara, dando sugestão, está aqui na telinha, caracara@tvcirculando.com.br. Mandar um beijão, como eu sempre faço aqui, não posso perder o costume, para minha esposa, para os meus filhos Joãozinho e Bárbara. Eu amo vocês, tá bom? Madalena, você tem uma vida extremamente agitada. Você começa seu programa todos os dias às 7 horas da manhã. É evidente que você busca fazer a pauta durante o dia, mas até por conta da dinâmica do mundo hoje, tem muitos assuntos que acabam surgindo logo pela manhã, ou seja, então você deve acordar muito cedo, né? Você deve ter uma vida aí bastante tumultuada. Como é que o Madalena consegue conciliar a vida de jornalista, de radialista famoso, né? Com o Madalena pai, o Madalena marido, o Madalena avô, que eu sei que você é. Você consegue ter o teu tempo para a tua família, para as tuas coisas pessoais? Olha, eu sou bastante caseiro, né? Eu acho que o relacionamento, né, com a família, quando eu entro no estúdio, eu não sei, mas eu acho que é a questão da energia, tá certo? Não. Eu até sinto, né, que você tem aí algum tipo de influência, porque eu acho que toda comunicação, rádio, televisão, aqueles que fizeram, eu acho que fica muito em cima, deve ter essa energia, né? Então, ali a gente, quando entra, já sente essa energia. Então, você tem... Agora, em casa, eu sou muito tranquilo, tá certo? Não. Adorava ficar com minhas filhas, tá certo? Agora, quando minhas filhas começaram a crescer, que já começaram a ter sua vida, começaram a sair de casa, uma casou... Quantas filhas você tem, Tenho 2 filhas, duas né? Filhas. Então, aí a vida começa a ficar um pouco vazia. Não tem nenhum menino? Nenhum menino. Então, você e sua mulher sozinha e tal, e a vida começa a ficar um pouco vazia, você começa a ficar um pouco triste, né? Em função dessa situação, porque... Mas é por isso que eu digo a você que quem criou isso é sábio, né? Então, aí, de repente, vem a neta. Aí volta tudo de novo. Então, hoje, com 60 anos, estou com tesão pela vida, como se tivesse 20 anos. Como é que é a tua relação com a tua netinha? Como, se você tivesse um novo filho, é isso? Italianinha é coisa de doido. Então, é isso aí. Ela está sempre muito com você? Mais. Uma neta, isso de você, quando você diz, meu avô fica bobo, né? Agora, pode se preparar. Eu também achava, quando o cara vinha contar a história de avô, eu falei, rapaz, isso não tem jeito, né? Mas, de repente, quando você... a coisinha começa a interagir com você, você vai ver, é melhor do que com seus filhos, sabe por quê? Porque quando você está com os filhos, então você está brigando com a vida, né? Então você quase não tem tempo. Eu, por exemplo, não vi minhas filhas crescer, né? Então só final de semana que você ficava realmente com suas filhas. E depois que a vida estabilizou mais, mas aí já eram com 9, 10, 11 anos, mas aquela idade, né, de 1, 2 aninhos e tal, então realmente eu não vi. Estou vendo com a minha neta. O que eu perdi, eu acho que foi muito grande. Quanto tempo você está com a Bernadette? 37 anos, 38. 37 anos? Entre namoro e casado? Exatamente. Não, namorei 1 ano, né? 1 ano e já casou? Como é que foi o início dessa relação? Onde é que você conheceu a Bernadette? Peraí, você não vai falar não, porque quem vai falar isso é seus amigos que te conhecem. Queria pedir para você olhar aqui na tela, vamos saber como é que foi a visita, como Madalena conheceu a Bernadette. Solta lá, vai, para o Madalena acompanhar aí. Naquela noite, no Clube 22 de Agosto de Araraquara, o Madalena conhece a Bernadette. Qual foi nossa surpresa após 6 meses de namoro, um namoro muito bonito, que a gente ficava nos barzinhos fazendo música, recebemos o convite do seu casamento. E aí os amigos resolveram fazer uma homenagem na grande igrejinha do asilo que existia, onde o Madalena se casou com a Bernadette. O Expedito pode mostrar esse momento. Salve, como é que vai? amigo, há quanto tempo
sentar-me um pouco. Faça o favor. A vida é um dilema, nem sempre vale a pena. O que é que a Rosa acabou comigo? Meu Deus, por quê? Nem Deus sabe o motivo. Deus é bom, mas não foi bom pra mim. Dei mais sorte com a Beatriz. Triste É sempre assim. eu desejava um trago. Garçom, mais 2. Não sei quando eu te pago. Se vê depois. Estou desempregado. Você está mais velho. Vida ruim. Você está bem disposto. Também sofri. Mas não se vê no rosto. Pode ser. Você foi mais feliz. Quer dizer então que você conheceu a aí. Bernadette no 22 de agosto? Exatamente. A Bernadette, eu estava morando em São Paulo nessa época, 1972, foi isso mesmo, 72. Eu estava em São Paulo e nessa época eu escrevia para teatro, tá certo ou não? Então tinha até uma peça, A Pena que Esse País Não Seja Colorido, era uma crítica sobre a televisão, né? Foi dirigida pelo Fauzi Arap, inclusive. Eu tinha um fragmento dessa peça que estava em São Paulo e tal, e eu conheci um primo da Bernadette, que é o Marcelo Pique, né? Que estava naquela época na televisão e fazia também teatro, né? E eu conheci ele na Secretaria de Cultura do Estado, tá certo? Que financiou a peça e tal, e ele fazia algumas coisas lá tal, porque sempre um artista ficava de plantão lá, né? E eu conheci o Marcelo Pique lá. E, de repente, eu vim aqui conversando com a Bernadette e tal, que eu conheci o primo dela e tal, então aí a gente se entrosou e foi aí que começou o namoro, no carnaval. E eles cantaram essa música para você no dia do seu casamento? Isso aí, dia do casamento. São seus amigos, Madalena? Expedito, Fredinho, Vamos ver o que eles acham de você? Solta aí os recados, nós temos alguns recados dos seus amigos para você aí. Dá para soltar aí? Pedir para a produção soltar, vamos lá. José Carlos Madalena, uma pessoa que é uma incógnita, né? Que é um enigma para quem não o conhece. Uma pessoa que, quando está dentro de um estúdio de rádio, atrás de um microfone, se transforma, se transmuta numa personalidade e numa entidade, vamos dizer assim, que ele personifica, que é diferente de tudo aquilo que a gente vê em rádio. É uma pessoa que, dentro de uma redação de jornal, ele se transforma numa criança apaixonada. Mas, como uma pessoa comum, é uma pessoa que tem uma sensibilidade entre os amigos, e eu tenho certeza que com a família, a flor da pele. Uma pessoa que eu aprendi a admirar pelas suas posições, pelas suas convicções e pela sua verve de jornalista profissional que foi, é e sempre será. A nossa amizade começou cedo, né? A gente se encontrou em época de ginásio, aí começamos a fazer música junto, participar de noitadas junto. Sempre eu, Expedito, Edélcio e o Madalena, né? Nós fomos no apartamento de um amigo em comum, e saímos para pegar a janta. Fomos comprar um peixe, eu e ele, Expedito. Isso era por volta de umas 5, 6 horas da tarde. O que acontece? E bebe aqui, bebe ali, compramos um peixe, apartamos uma batida de carro. Bom, voltamos 10 horas, né? Você imagina a moçada, aquela fome toda, e a gente de ponta cabeça. Você imagina o que foi? Foi muito bacana. Como jornalista, um profissional fantástico, e você sabe, senão não estaria aí até hoje, né? Porque fazer o sucesso às vezes é fácil, agora manter todo esse tempo é uma coisa
que impressiona, né? A pessoa tem que ter um valor. Uma pessoa de uma humildade, de uma amizade, eu acho que entre eu e ele, nós nunca tivemos um não um pro outro, sabe? Uma coisa muito bonita. Madalena, meu amigo, que você continue sempre assim. A nossa amizade há de perdurar para sempre. Eu admiro o seu trabalho, eu acho que não é fácil fazer o que você faz. Você tem um valor, olha, fantástico, viu? Não é fácil. O Madalena é uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, há só 4 anos. O primeiro contato que nós tivemos foi profissional, mas o que me encantou mais no Madalena é a amizade, a sinceridade. É uma pessoa, parece que não, mas tímida e muito sensível. Nós estávamos em São Paulo e nós estávamos num hotel e o rapaz da bagagem colocou a bagagem no meu carro, bateu a porta e saí com o carro. A hora que eu me dei conta, o Madalena não tinha entrado no carro, eu tinha deixado ele no hotel. O Madalena é uma pessoa que gosta da justiça, né? Eu sempre falo que ele dá voz às pessoas que necessitam, às pessoas que precisam de voz, né? Ele não é polêmico, ele é uma pessoa que se irrita com a injustiça, né? E quando você vê isso no ar, dá a impressão de polêmico, mas não, ela é uma pessoa extremamente sensível. Madinha, com toda a sinceridade, você foi um dos amigos que eu conheci há pouco tempo, que com certeza é um dos grandes amigos meus. Dizem que se você conseguir encher os dedos da mão de amigos verdadeiros, você é um cara feliz. E com certeza você faz parte de talvez do principal dedo da mão. Nós nos conhecemos precisamente, não sei data correta e tal, mas há muito tempo atrás. E conheci através do Edélcio, sempre através da música. Madalena sempre gostou muito de compor, sempre. Então nos aproximamos, penso eu, através do Edélcio. Eu acho uma pessoa extraordinária, né? Como amigo, o único relacionamento que eu tenho com a Madalena é exatamente do lado da amizade, o lado de companheirismo. Então, para mim é uma pessoa sensacional, uma pessoa humana, parceira, sempre pronto a ajudar, sempre disposto a colaborar com as pessoas, sempre um coração imenso. Tivemos algumas passagens, algumas viagens engraçadas, passamos momentos, por exemplo, na parte de composição, de festivais que nós participamos no IEBA, que nós brincávamos muito, que tinha um compositor que sempre, lógico, até pela qualidade musical, sempre estava na nossa frente. Então a gente, quando perdia um festival para esse compositor, que é Alberto Telaroli, a gente brincava muito a respeito disso e tal. Madalena, meu irmão, acho que não tenho muito o que falar, porque é uma pessoa, a meu modo de ver, uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, uma pessoa humana, como já disse, e que ele continue sendo o que é. E eu sei que vai continuar sendo, que ele nunca mudou e não agora que vai mudar. Uma pessoa que todo mundo admira, todos os seus amigos, todos, e eu particularmente. A mensagem que eu digo a ele, meu irmão, o caminho é esse aí, velho. E nós, jovenzinhos, 15, 16 anos, a gente começou uma amizade. O Madalena, naquela época, ele já se mostrava uma pessoa preocupada com a juventude, com as coisas de bem da sociedade. Desde aquela época ele já tinha essa parte dele que ele exerce até hoje com muita qualidade. Eu me lembro que ele começou a escrever alguns livros, participou de peças teatrais, ele foi a São Paulo, ele ficou amigo do Plínio Marcos, do Zé Celso Martinez Correia, e aí ele começou a ter um feeling maior pelo teatro, na qual ele fez alguns projetos.
Nós passamos a ditadura, passamos pela maconha, passamos pelos Beatles, né? Embora nunca experimentamos essa coisa, mas Beatles a gente gostava. E essa juventude nossa foi muito contundente. Nós tínhamos amigos que queriam a revolução, na época do AI-5, fazíamos serenata. Eram jovens que na sociedade convivíamos com todos, né? Embora muito humilde, né? Os nossos pais eram trabalhadores normais, de fábrica. Meu pai era mecânico, meu pai é vivo ainda, o pai dele infelizmente faleceu, o seu Ézio Madalena, um grande pescador. Dizem até que ele que pegou o jacaré do Baldã, eu não sei, mas o Madalena diz que foi ele que pegou. Uma passagem legal, assim, por volta de 1980, 79, junto com o Roberto Telaroli, finado grande compositor araraquarense, nós eram tão contundentes com a revolta e com a anticultura que a gente queria matar um artista, né? E eu me lembro que nós escolhemos o Roberto Carlos, né? Mas matar quê? A gente não tinha nem arma, não existia nada disso, mas existia uma revolta contra as músicas alienadas, a gente entendia isso, né? E hoje a gente vê que é completamente ao contrário, né? Um grande artista, então às vezes eu falo para ele, olha o cara que a gente queria matar. Eu e os seus amigos diríamos a você o seguinte, continue assim, seja autêntico, seja essa pessoa que você é, um grande pai de família, agora um avô que tenha consciência de que é ser um avô, a gente conversa muito sobre isso, continue assim, continua com a sua força, muita gente gosta de você, você embora muito contundente, você embora não político, mas você exerce uma função política. O seu programa ele é essencialmente político, porque você reivindica coisas boas para a sociedade, tem dado certo, espero que você continue assim. Um beijo para você, para a Larissa, para a sua neta, para a Vanessa, e em todo o que você faz, você sempre foi muito importante, motivo de honra para os seus amigos. Madalena, fala um pouco para a gente, como é que é cultivar amizades durante tantos anos assim? Tantos anos, era meninão, né? 17, 18 anos. Alfredinho, Expedito, Edélcio é irmão mesmo, né? O Edélcio era de vizinho, né? Então a gente fica, o Valdir, que é o meu mais novo amigo, tá certo? Também está aqui entre os 5, né? Eu acho que o que passou aí, eu acho que são os meus grandes amigos mesmo, né? O Edélcio, o Alfredo, o Valdir, o Expedito, eu acho que o Virgílio, são os grandes amigos meus. Fazem parte do teu dia a dia, inclusive. Agora, né? Essa história que o Edélcio contou do Roberto Carlos, então, conta isso. Ó. Isso é uma realidade. Isso é novo. O cara a cara fazendo revelações da época da ditadura militar. Um plano orquestrado por Edélcio Tozito e Madalena para matar o rei Roberto Carlos. Eu não, estava o Beto Telaroli, estava todo mundo, lá no bar do Pernambuco, um bar que ficava ao lado da prefeitura municipal. Isso era 1967, 68, no tempo do AI-5. 68 foi realmente um ano que, até como diz o Juninho Ventura, né, até hoje não terminou, né? Você tem sempre alguma história envolvendo 68. Foi o ano que a peça Roda Viva do Chico Buarque de Holanda foi, os artistas foram espancados e tal. Então, um ano terrível. E a gente ficava muito irritado com o Roberto Carlos, porque enquanto o mundo pegava fogo, tá certo? Ele estava cantando que tudo mais vai para o inferno. Certo? Então, a gente não se conformava. E ele vinha para Araraquara fazer um show no Estrada Ferroviária. Aí o Beto Telaroli falou assim, vamos matar esse cara, hein? Então, foi aí que começou a nascer essa possibilidade de fazer um atentado contra o Roberto Carlos, e dizer, atentado realmente terrorista, né? Porque era inadmissível que um artista não tinha posição naquela época. Tá certo? Geraldo Vandré fazendo suas músicas de protesto, Chico Buarque fazendo músicas de protesto, correndo o risco aliás, foram embora do país, né? E, de repente, a gente percebia que o Roberto Carlos era insensível a esse ponto. Então, são equívocos, né, que a gente comete. Aí, o Roberto Carlos era político, não estava nem aí com as coisas. Aí, né? no final, vocês, depois que entraram em si, foram lá no outro dia e compraram o ingresso do show para assistir o show do Roberto. Não, né? nem tanto. É que esse idealismo acabou com a cerveja no mictório do bar de Pernambuco. Que legal. Madalena, deixa eu te falar, aqui no Cara a Cara com o João Farias, que para variar esse rapazinho aqui, nós temos o bloco que é o Pinga Fogo. Eu vou daqui, você responde daí, mas não pode enrolar, não pode titubear. Eu pergunto o que eu quero, você responde o que você quiser também. Vamos nessa? Você topa encarar? Claro, claro. Então vamos lá. Qual a maior virtude do Madalena? Olha, a virtude do Madalena é
se indignar com coisas que ele considera errado e que a sociedade também vê como alguma coisa que não está correta. Maior defeito? Precipitação. Muitas vezes a precipitação, né, me leva a cometer alguns equívocos. Um sonho já realizado? Os filhos e a neta. Um sonho a se realizar? Mais umas netas. Uma viagem inesquecível? Olha, foram muitas, certo ou não? Hoje eu conheço vários países e tal, mas eu acho que essa viagem ainda não realizei, certo? Que vai ser Cuba. Uma nota para o ex-prefeito Edinho? Olha, eu acho que o Edinho foi o maior prefeito que Araraquara teve até hoje. Prefeito Marcelo Barbieri. Vai indo muito bem. Se você pudesse escolher hoje entre voltar a escrever, apresentar um programa de TV ou se aposentar para cuidar da netinha, o que você faria? Olha, eu tenho vontade de fazer os três, tá certo ou não? Mas eu acho que trabalhando, escrevendo, fazendo televisão, eu acho que o rádio, eu acho que dá tempo ainda de você curtir a neta. Tem que fazer os três. A gente pode esperar um dia o Madalena prefeito, deputado ou sempre jornalista? Olha, prefeito tenho certeza que nunca, tá certo? Deputado eu não sei não, tá certo? Eu estou tão decepcionado com aquilo que eu estou vendo, que eu já revelei para você, que eu não sei, tá certo? Não sei. Mas não é já não. Estou com 61 anos, quem sabe com 68 anos, quem sabe. Legal. Né? Madalena, queria agradecer muito sua presença, dizer para você que para mim pessoalmente foi um privilégio poder bater esse papo. A história tua com a comunicação, com a imprensa, é algo invejável, né? A marca que você criou é algo que ninguém consegue destruir, nem com o tempo, nem quando você se for. Essa história está marcada para sempre por onde você passou. E para mim, ter tido a oportunidade de bater esse papo com você é algo que eu também vou guardar para mostrar para os meus filhos e para os meus netos no futuro. Obrigado por essa oportunidade. Espero que quem tenha assistido tenha gostado muito. Te agradeço do fundo do coração e te deixo à vontade aí para deixar sua saudação final, seu comentário final. Tá certo. Olha, eu quero, viu, João, agradecê-lo. Você é uma surpresa, viu, na comunicação. Eu conhecia o seu carisma, eu conheço realmente a sua versatilidade. Eu acho que o programa já pegou, tá certo? Isso é muito bom, eu acho que multiplica, né, o canal de informação, muito bom. Quero também cumprimentar o Valmirão, que é o proprietário do Circulando, e eu acho que os nossos políticos, tá certo, tem que começar também a brigar em Brasília, tá certo, para poder fazer com que a TV Circulando circule como uma TV aberta. Por que não? Eu acho que quanto maior o número de emissoras circulando, eu acho que é muito melhor. Você percebe? Porque isso sim, viu, João, que ela acaba viabilizando as ideias, acaba ampliando o debate, certo? Então, não é só aumentar o número de legisladores. Eu acho que nós temos que ter o canal aberto, certo? Eu acho que é essa briga que nós devemos começar a travar. Legal. Obrigado, Madalena. Obrigado você que nos acompanhou até agora nesse programa especial com Madalena. Terça-feira, o Cara a Cara volta novamente aqui na TV Circulando, exatamente às 9 horas da noite. E para terminar de forma especial, como foi esse grande bate-papo com Madalena, a gente encerra o nosso programa ouvindo aí os amigos do Madalena tocando essa música gostosa, essa grande homenagem a esse grande jornalista de Araraquara. A todos, um grande abraço, um grande beijo. Fica aí que logo em seguida vem um programa bem melhor do que o meu. Fui, tchau! Lararaia, 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 lararaia. Salve, como é que vai? Amigo, há quanto tempo? Um ano ou mais. Posso sentar-me um pouco? Faça o favor. A vida é um dilema, nem sempre vale a pena. O que é que há? Rosa acabou comigo.
sabe o motivo. Deus é bom, mas não foi bom pra mim. Dei mais sorte com a Beatriz. Triste é sempre assim. Eu desejar um trago. Garçom mais dois. Não sei quando eu te pago. Se vê depois. Estou desempregado. Você está mais velho. É vida ruim. Você está bem disposto. Também sofri, mas não se vê no rosto. Pode ser. Você foi mais feliz